Publicado, inclusive, no Diário Oficial de Manaus, a flexibilização do uso de máscaras em ambientes fechados. A nossa conversa ao vivo sobre esse assunto é com o Leon Furtado. Leon, bom dia para você. Está aí todo sorridente, sem máscara, já tem um tempo que o Leon estava esperando isso. E no terminal, Leon, a gente está vendo aqui que tem muita gente mesmo assim utilizando a máscara ainda por aí, não é? Muita gente, Manuel, um ótimo dia para você, para a Adriane e para todos que assistem o Manhã no Ar. Inclusive aqui no Terminal 2, né, uma grande movimentação dos trabalhadores já a caminho aqui do centro da capital, alguns em direção à Zona Norte. E muita gente já aproveitando então para tirar máscara nesses espaços abertos, né? Entre esses locais está aqui o terminal, mas tem alguns espaços em que existem algumas determinações específicas, pelo menos é o que consta nesse decreto que foi publicado ontem, assinado também pelo prefeito Davi Almeida. Então fica flexibilizado o uso das máscaras em alguns locais fechados, né? Mas entre os locais que ainda é necessário fazer a utilização da máscara, por exemplo, para os idosos de 70 anos ou mais, eles precisam fazer a utilização dessa ferramenta de proteção em qualquer espaço, tanto aberto quanto fechado. As pessoas imunossuprimidas e aquelas que estejam apresentando sintomas gripais também precisam, então, fazer a utilização dessa máscara de proteção. Os trabalhadores do setor de saúde, tanto particular quanto público, também precisam fazer a utilização da máscara, além das pessoas que estejam nesse ambiente hospitalar. E dentro dos ônibus, né, como a gente pode perceber aqui nas imagens do Pedro Bala, os ônibus eles chegam bastante lotados, né, muita aglomeração ainda dentro desses espaços. Alguns deles, inclusive, têm ar-condicionado que circulam aqui pela capital amazonense. Então é importante também, segundo o decreto, essa recomendação de fazer aí o uso da máscara de proteção nesses espaços. Além disso, a gente destaca também que o decreto ele considerou a questão epidemiológica, né? A situação epidemiológica aqui da capital amazonense, então é uma medida que pode ser revogada a qualquer momento, pode ser reavaliada, né? Depende da situação epidemiológica da cidade. Falando nela, a gente destaca também os casos de Covid-19. Até o dia 23, por exemplo, foram registrados apenas 43 casos de Covid-19 aqui na cidade e nenhuma morte pela doença entre os dias 15 e 23 deste mês, né? Então realmente está uma situação estável, mas acredito que também vai muito aí da sensibilização da etiqueta respiratória da própria população. A gente mostra mais uma vez, então, as pessoas aqui no terminal, né? Muita gente, a gente não sabe se essas pessoas estão apresentando algum tipo de sintoma gripal, mas muita gente ainda preocupado, né, em fazer o uso dessa máscara. Talvez algumas pessoas ainda não saibam da questão do decreto, né, mas pode sim, nesse espaço aqui, ficar sem máscara, mas entrou no coletivo. O mais indicado, então, é que você possa fazer o uso dessa ferramenta de proteção. Afinal, a pandemia ainda não acabou, ainda é necessário fazer, então, o uso dessa máscara nesses espaços. Além disso, a gente recomenda também toda a etiqueta de utilização, né? Mesmo que você, por exemplo, vá ficar sem máscara em um espaço fechado, que não tenha tanta aglomeração, mas é importante ali você sentir aquela vontade de espirrar, você possa sempre espirrar ali em direção ao cotovelo, nunca em direção às mãos, porque é justamente uma forma que a gente utiliza, né? Pega em todo local, pega ali no corrimão do ônibus, infelizmente acaba deixando muitas vezes até o vírus da gripe nesses espaços onde a gente pode tocar. De volta com vocês. Obrigada, Leon, pelas informações. Agora, olha, você vai ter que rir de verdade. Ao longo desses últimos 2 anos, talvez muita gente não estava mais sorrindo, né? Eu, particularmente, ria só com os olhos. Hoje estava tapado aqui, só os olhos riam. Agora tem que rir de verdade. Está liberado para você circular em Manaus, nos ambientes fechados. Por exemplo, vai no supermercado, já pode ir sem máscara. Ah, eu quero continuar indo. Tudo bem, não tem problema, é facultativo. A gente tem alguns detalhes sobre esse decreto para você acompanhar, porque ele, na verdade, ele não chega a obrigar o uso de máscaras em ambientes fechados, né? Ele dá uma disposição, ele faculta e recomenda aqui, ó. Dispõe sobre a faculdade de utilização de máscaras de proteção respiratória no período da pandemia e da outras providências. Aqui embaixo, o artigo 1º, fica facultado o uso de máscara de proteção respiratória em Manaus enquanto perdurar a pandemia. Esse aqui, na verdade, é um trecho do decreto e, na verdade, não, para mostrar.
facultado, né? Não é exatamente. obrigatório. Esse trecho aqui é o trecho de facultar, né? Você escolhe se quer utilizar ou não. Mas tem outros trechos do decreto que reforçam sobre a recomendação, ou seja, não é uma obrigatoriedade. Na verdade, confunde um pouco porque fala recomenda a obrigatoriedade do uso de máscaras onde? Ônibus, também em ambientes de atendimento de saúde, público ou privado, no hospital. Isso eu acho que, independentemente de ter um decreto ou não, é algo que a gente deve ter adquirido esse hábito e talvez permaneça, porque às vezes você vai para o hospital com uma doença e você volta com outra, só pela exposição naquele ambiente. Então, esse cuidado pessoal, individual, ele deve ser mantido independentemente de decreto, né? E vendo as imagens do Terminal 2 ali na Cachoeirinha, aliás, muita gente no terminal, esse horário, né, bem lotado o terminal, a gente deu para perceber. No ambiente comum, do lado de fora dos ônibus, as pessoas poderiam já estar sem máscaras, mas a grande maioria permanece com a utilização das máscaras. Essa imagem do terminal lotado é uma imagem que a gente viu, independente de pico da pandemia ou de momentos mais tranquilos. A população precisa sair de casa e o terminal, o ônibus, muitas vezes nos horários de pico, fica muito aglomerado. É importante ter a máscara, principalmente se você tem algum sintoma gripal. Você coloca, se protege e ajuda a proteger outras pessoas de alguma provável infecção viral que você tenha. E aí acaba sendo uma questão de bom senso. Há um decreto que faculta, ou seja, é facultado a você a possibilidade de usar ou não, mas aí o bom senso pode ser um guia. Esse decreto, ele, no desenrolar dele, tem essa recomendação do uso obrigatório nesses ambientes que a gente falou e também de uso para pessoas com mais de 70 anos, pessoas que estejam em situação de quadro gripal, pessoas também imunossuprimidas, né, que têm uma imunidade um pouco mais baixa, até pela sua própria preservação de saúde. Então, existe a recomendação, não mais a obrigatoriedade. Então, está liberado a não necessidade da máscara na nossa cidade e esse decreto leva em consideração alguns requisitos, como uma portaria do Ministério da Saúde, o decreto do governo do Estado, que já recomendava a baixa incidência de casos de Covid. Eles analisaram aí os últimos dias, do dia 15 ao dia 23, foram 48 casos registrados aqui na capital e não houve nenhuma morte, de acordo com o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde. E por conta desses números e dessa pandemia aparentemente estabilizada, foi levado em consideração que há essa possibilidade de você não precisar mais utilizar as máscaras. Quem já queria se livrar dela há muito tempo, agora tem autorização para isso, né? Porque muita gente já tinha feito isso, independentemente de decreto ou não, né? Exatamente. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.